O que os planos de governo dos candidatos à presidência dizem sobre meio ambiente? As eleições estão chegando e praticamente todas as atenções estão voltadas para a disputa à presidência. Não, peraí, mas que loucura é essa? O governo do seu Jair ficou marcado por literalmente derrubar e transformar em cinzas as políticas e conquistas ambientais do Brasil. As políticas ambientais do seu Jair foram tão ruins, mas tão ruins, que fizeram a senadora Cátia Abreu, conhecida como Rainha da Motosserra, parecer uma militante do Greenpeace. Quando ele diz que o desmatamento é uma bobagem e que aquecimento global é uma bobagem, tudo isso é como se estivesse dando uma licença para desmatar. Por isso, era de se esperar que a pauta meio ambiente tivesse destaque nas eleições presidenciais. Mas e aí, será que está tendo destaque mesmo? Quais são as principais propostas dos presidenciáveis para lidar com essa crise ambiental que se instalou no Brasil? Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Sim, a gente já sabe quais são as políticas ambientais do seu Jair. Tá? Quando se fala para poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Se depender de mim, não temos mais demarcações de terra indígena no Brasil. E ir passando a boiada. Mas o que a gente vai fazer aqui é ver o que está nas diretrizes de plano de governo dos principais candidatos à presidência, começando pelo seu Jair. Esses planos de governo foram baixados diretamente do site do TSE e o link vai estar na descrição. Então vamos nessa. Esse aí é o plano de governo do seu Jair, com o lema "Pelo bem do Brasil". Não tem como não dar errado, vai dar errado. O plano de governo do seu Jair tem uma seção dedicada ao meio ambiente chamada Sustentabilidade Ambiental. São 5 páginas dedicadas à questão do meio ambiente, bem diferente do plano de 2018, que praticamente não tocava no assunto. À primeira vista, o texto parece até bem escrito, mas ao ler você percebe que é, como o próprio Bolsonaro diz... É um montão de amontoado, de muita coisa escrita. O plano de governo do seu Jair basicamente propõe de maneira bem superficial o uso de tecnologias para conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. O seu Jair diz até que vai explorar o uso de inteligência artificial para auxiliar na escolha de soluções ditas ótimas em políticas públicas. A seguir, de maneira até meio irônica, o seu Jair promete fortalecer ainda mais a fiscalização de queimadas ilegais, do desmatamento e de crimes ambientais, dizendo que as queimadas ilegais são assunto da mais alta importância para o governo federal. E aqui vai um ponto positivo para o plano do seu Jair. Ele é o único a citar a década da restauração, que, como o próprio plano diz, é um projeto das Nações Unidas que tem como propósito deter a degradação de ecossistemas e restaurá-los para alcançar os objetivos globais. Visa prevenir, interromper e reverter a degradação dos ecossistemas em todos os continentes e oceanos. Pode ajudar a erradicar a pobreza, combater as mudanças climáticas e prevenir uma extinção em massa. Só terá sucesso se cada um desempenhar o seu papel. Que texto bonito, né? Nem parece que foi a campanha do seu Jair que escreveu. Mas pera lá, o VAR tá chamando aqui. Ih, rapaz, pode anular o ponto positivo. O texto é uma cópia descarada do site da década da restauração. Para finalizar, no plano do seu Jair estão 2 ideias que ele defende com frequência. A ideia de que se deve legalizar e incentivar a mineração e a extração de madeira em terras indígenas, e aquela velha história que ações e acordos globais de conservação representam uma ameaça à soberania do Brasil. Essa aí é a proposta de governo do Ciro Gomes. Ela é bem mais enxuta que a proposta do seu Jair, tendo basicamente 2 seções de 1 página cada sobre meio ambiente e energia.
As ideias apresentadas na proposta de governo de Ciro são bem parecidas com o que tem no livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Na seção A Agenda Ambiental que propomos, Ciro também diz que, no seu governo, a defesa do meio ambiente estará atrelada ao desenvolvimento econômico regional, com a participação de povos locais, mas ao contrário do plano do seu Jair, sem derrubar a floresta. A base para essa política seria o chamado zoneamento econômico e ecológico. Na sabatina do Jornal Nacional, o Ciro explicou o que seria essa estratégia. Zoneamento econômico e ecológico. Estabelecer no mapa, com georreferenciamento, com satélite, aqui pode, aqui não pode. Aqui pode, aqui não pode. Pegar as unidades de conservação, as terras indígenas, os biomas mais sensíveis. A partir disso, nós temos que fazer um grande esforço de retreinamento, de diversificação da atividade produtiva. Nessa sessão, o Ciro também cita o potencial de descoberta de novos produtos naturais na Amazônia, que poderia alavancar o desenvolvimento sustentável na região. A proposta de governo de Ciro também tem uma seção dedicada às fontes de energia sustentáveis. Aqui, Ciro diz que pretende transformar a Petrobras numa empresa de ponta no desenvolvimento de energias mais limpas, como energias eólica, solar e de hidrogênio verde. Também merece destaque a promessa de tentar, até 2030, eliminar o uso de energia termoelétrica, que é uma das fontes de energia mais prejudiciais ao meio ambiente. Esse aí é o programa de governo do Lula. Dentre os documentos analisados é o mais simples, para não dizer assim, o que tem um design mais preguiçoso. São 121 tópicos elencados em sequência e divididos em 4 seções. Ao contrário dos planos de Ciro e de Bolsonaro, que tinham seções exclusivas sobre meio ambiente, o programa de Lula mescla meio ambiente e economia num único tópico chamado Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática. É a seção mais longa, com 50 tópicos. É assim, um pouco confuso, porque um tópico trata sobre economia, o próximo sobre meio ambiente e depois volta a falar de economia. Mas vamos tentar resumir para você. Dos 50 tópicos, 29 são especificamente sobre economia e 3 sobre a importância e fortalecimento do agronegócio. Então, sobram 18 tópicos sobre meio ambiente, divididos assim. Um tópico fala sobre o fortalecimento de órgãos ambientais. Um tópico mistura economia e meio ambiente ao dizer que é possível usar a biodiversidade da Amazônia para tornar o Brasil economicamente mais competitivo. 2 tópicos sobre o fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio sustentável. 2 palavras que, aliás, são praticamente antônimas. Tem um tópico sobre o aperfeiçoamento da mineração e combate à mineração ilegal. Um tópico sobre a importância da Petrobras na transição para energias mais limpas. Tem 5 tópicos que falam basicamente sobre a importância dos órgãos públicos que financiam pesquisas científicas. O assunto mudanças climáticas ocupa 2 tópicos. Um que fala sobre a importância do conhecimento científico e tradicional para combater as mudanças climáticas, e outro que fala sobre os problemas econômicos causados pelas mudanças climáticas, e que reforça o compromisso do país cumprir o Acordo de Paris. E por fim, 2 tópicos sobre o combate aos crimes ambientais, especialmente na Amazônia, além de um tópico que fala de maneira bem geral sobre a importância dos outros biomas. E por fim, esse é o programa de governo da Simone Tebet. Assim como Ciro e Bolsonaro, Tebet também tem um documento com uma seção dedicada ao meio ambiente chamada de Economia Verde e Desenvolvimento Sustentável. São 5 páginas e 32 propostas relacionadas ao meio ambiente. O programa de Tebet começa cutucando o seu Jair, dizendo que o Brasil precisa deixar de ser motivo de vexame global. Assim como Lula, Simone também faz questão de dar aquele aceno maroto para o agronegócio, dizendo que o setor produtivo brasileiro, e o agro em particular, já produz com sustentabilidade e responsabilidade.
Aham, Cláudia, senta lá. Das 32 propostas, 7 falam de maneira direta ou indireta sobre apoiar ainda mais o agronegócio. Outros 5 assuntos aparecem com frequência no programa de Tebet. O incentivo à pesquisa científica aparece em 5 propostas. Tem 4 propostas relacionadas ao combate às mudanças climáticas, que cita, claro, a solução preferida de 9 em cada 10 liberais da Faria Lima, o mercado de carbono. Tem 4 propostas sobre o fortalecimento de órgãos ambientais. O combate a crimes ambientais aparece em 3 propostas. E a conservação e uso sustentável de recursos marinhos em outras 3. Para completar, o programa também fala sobre o pagamento por serviços ambientais, sobre o investimento em fontes de energias mais limpas, sobre a preservação e o uso de recursos hídricos, sobre a retomada do Fundo da Amazônia para desenvolver a região, e tem lá uma única proposta sobre o apoio à agricultura familiar e a povos tradicionais. A gente está ciente que algumas pessoas podem ficar chateadas porque também queriam saber mais detalhes sobre as propostas dos outros candidatos à presidência. Mas há poucos dias das eleições, Bolsonaro, Ciro, Lula e Simone Tebet concentram mais de 95% das intenções de votos válidos. Por isso, a gente preferiu limitar o vídeo a esses 4 candidatos. Os programas dos 4 candidatos seguem mais ou menos o mesmo caminho, propondo de maneira superficial o uso de tecnologias para conciliar desenvolvimento econômico com proteção ao meio ambiente. O programa de Bolsonaro se destaca por ser a cara do Bolsonaro. Um montão de amontoado de muita contradição. Um programa que dilui em textos copiados da internet o ataque a povos indígenas e a acordos internacionais. O programa de Ciro se destaca pela fidelidade ao seu projeto nacional de desenvolvimento, mas que decepcionou algumas pessoas por dar um foco maior na produção de energia. O programa de Lula promete buscar superar o modelo neoliberal que levou o país ao atraso. Mas as propostas de meio ambiente parecem ter sido escritas para não desagradar o modelo neoliberal que levou o país ao atraso. O mesmo pode-se dizer do plano de governo da ruralista Simone Tebet. Das 32 propostas para o meio ambiente, 7 atendem aos interesses do agronegócio. O foco dessas eleições está quase todo na corrida à presidência. Mas é importante lembrar que o sucesso e o fracasso dessas propostas dependem muito de quem vai compor o Congresso Nacional. Nem o mais conservacionista dos presidentes conseguiria impor uma agenda sustentável num Congresso tomado por ruralistas. Por isso, se você tem interesse na defesa de políticas ambientais, sugerimos dar uma olhada lá no site do Ruralômetro. Lá você consegue ter uma ideia de quais candidatos e principalmente quais partidos mais atuaram a favor e contra o meio ambiente. E olha, é bom ver com atenção essa questão de como os partidos costumam votar em pautas ligadas ao meio ambiente. Como o voto para deputado é proporcional, o voto em candidatos de partidos majoritariamente ruralistas costuma puxar ainda mais ruralistas para dentro do Congresso. As eleições estão chegando e o clima está esquentando, inclusive o clima do planeta, né? Esse aí é o Everton, ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento.
Hoje, a gente vê o Everton, que manda uma mensagem para a esposa Bruna. Há 6 anos, você entrou em minha vida como um meteoro, o que fez entrar em extinção todos os meus medos. É você meu presente e futuro, e não há palavras que expressem o tamanho do amor, carinho e admiração que tenho por ti. Continuarei diariamente tentando arrancar alguns sorrisos. Conte comigo todos os dias. Muito obrigado por tudo, Bruna. Que as sincronicidades continuem nos acompanhando nessa jornada de volta ao infinito. Para sempre, dia 17 de setembro. Valeu, gente! Beijo!